Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Vamos à nossa aula de hoje. Peguem o livro de matemática. Hoje nós vamos fazer das páginas 26 a 31. Vamos trabalhar dezenas e centenas. Vamos lá? Bom, formando grupos de 10 em 10, nós já fizemos algumas atividades na apostila, nós falamos sobre isso com material dourado, nós já fizemos vários exercícios no decorrer dos dias. Então, a professora colocou esses slides aí só para vocês acompanharem a explicação, mas tem tudo aí no seu livro, ok? Então, vamos lá, comecem na página 26. Observe a situação a seguir. Valéria guarda latinhas vazias de alumínio para doá-las a uma cooperativa de reciclagem. Ela quer contar as latinhas que juntou no último mês. Inicialmente, Valéria espalhou as latinhas sobre uma mesa, como mostra a figura A. Então, aqui está a figura A. Quantas latinhas você acha que há na figura A? Faça uma estimativa. Você pode chutar, você pode falar quantas você acha, tá bom? E colocar aqui. Agora, conte as latinhas da figura A, uma a uma. Quantas latinhas estão sobre a mesa? Bom, na primeira é uma estimativa, é quanto você acha. Bateu o olho e pá, eu acho que tem 20, 15. Você vai chutar aí, você vai fazer uma estimativa e depois você vai contar para ver se você acertou. Sua estimativa foi próxima ao número de latinhas? Bom, se você fez a estimativa, realmente pode ser que você tenha conseguido um valor próximo. Então, aí você vai poder responder sim ou não. Depois, Valéria organizou as latinhas em grupos de 10. Mas algumas latinhas ficaram fora dos grupos, como mostra a figura B. Olha só a figura B. Quantos grupos de 10 latinhas a Valéria conseguiu formar? Quantas latinhas ficaram fora desse grupo? Quantas latinhas ao todo na figura B? Em qual das duas figuras você achou mais fácil contar a quantidade de latinhas? Você acha que foi mais fácil contar na figura A ou na figura B, galerinha? A resposta é de cada um, tá bom? Que tal fazer como a Valéria? Convide os colegas, né, para juntar latinhas de alumínio e encaminhá-las para a reciclagem. Isso daqui nós não vamos poder fazer agora, mas talvez você já tenha esse hábito aí na sua família, na sua casa, né, com os seus pais, com as pessoas com quem você mora, que é importante a gente ajudar o meio ambiente. Mas quando nós voltarmos para a escola, nós poderemos fazer também essa boa ação. Para representar a quantidade de latinhas que juntou, Valéria registrou o seguinte número no quadro valor de lugar ou quadro de ordens, tá? Observe como podemos representar a quantidade de latinhas que juntei para reciclar. Então, ela colocou aqui, ó, este número, 23, onde o 3 é unidade e o 2 é dezena. Então, a unidade está na primeira ordem e a dezena na segunda ordem. Valéria já juntou 23 latinhas de alumínio para reciclar. Então, 23, galerinha, é igual a 2 dezenas mais 3 unidades. Então, nós lemos o número 23 dessa seguinte forma: 23. Vamos seguindo com a atividade? Bom, como vimos anteriormente, os dedos das mãos do ser humano também favorecem a contar por agrupamento. Em vez de contar objetos um a um, a contagem poderia ser feita de 10 em 10. Então, 10 unidades formam uma dezena. Vocês estão vendo aí uma pintura, tem uma legenda ao lado dessa pintura, que vocês podem ler aí no livro de vocês, mas vamos à nossa atividade. Júlio vai preparar uma receita com ovos. Para organizá-los, ele os separou em grupos de 10 e colocou cada grupo em uma caixa, como mostra a figura a seguir. Então, vocês estão observando aqui, né, essa separação. O Júlio vai usar quantos grupos
de 10 ovos? Quantas dezenas de ovos? Não confundam, tá? Dezenas. Quantas? Complete o quadro de ordens abaixo, usando, né, a quantidade de ovos que Júlio vai usar. Então, vocês vão colocar aqui, vocês vão contar certinho e vão colocar aqui essa quantidade. Gláucia, Cristina e Karina usaram material dourado para representar a idade da mãe de cada uma delas. Veja o número que cada uma representou. Então, aqui nós temos a Gláucia, a Cristina e a Karina. Lembrando que cada barrinha tem 10 unidades e cada cubinho representa uma unidade. Qual é a idade da mãe de cada menina? Então, você vai colocar aqui, por exemplo, Gláucia, vai contar, vai colocar a idade da mãe dela. Cristina, Karina, não esqueça de colocar o nome da menina e a idade, tá bom? Da mãe dela. Qual das meninas representou um número cujo algarismo das dezenas é maior que o algarismo das unidades? Bom, então, algarismo são os números, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 32, ó, então aqui o 2 é unidade e o 3 é dezena. Qual é maior? O 3, né, da dezena. Então, é mais ou menos isso que você vai observar nesses números aqui em cima. Qual, olha só, qual número cujo algarismo da dezena é maior que o algarismo das unidades. Então, preste atenção no valor de cada idade. Observe o número de cada ficha a seguir: 32, 44, 67, 50. Considerando esses números, escreva por extenso. Então, é a escrita utilizando as letras, tá? Aqui nós estamos utilizando os algarismos. Quando eu falo por extenso, eu vou utilizar as letras do alfabeto, as palavrinhas. O número cujo algarismo das dezenas é igual ao algarismo das unidades. Então, eu vou observar cada número aqui. Qual é igual na unidade e é igual na dezena? Tá bem fácil. E vai escrever por extenso o nome desse número. O número que corresponde exatamente a 5 dezenas. Também está fácil. Número que tem mais dezenas. Ah, muito fácil essa atividade, galerinha, vocês conseguem. Bom, e também vamos falar um pouquinho sobre as centenas. Zico vende figos na feira. Ele distribuiu em caixas os 100 figos que trouxe para vender. Zico colocou uma dezena, 10 unidades de figos em cada caixa. Podemos dizer que o Zico possui 10 dezenas de figos. 10 dezenas formam uma centena. Então, olha só, galerinha, 100 unidades, 10 dezenas, uma centena. Quando nós pegamos o material dourado, se eu pegasse 100 cubinhos daquele pequenininho, seria 100 unidades. Se eu pegasse 10 barrinhas, 10 dezenas. E se eu pegar uma placa grande, eu tenho uma centena. E vocês já viram também lá no material dourado que tem aquele cubo bem grandão que é milhar, que nós ainda não estamos trabalhando, mas vocês já viram na sala de aula. Bom, podemos representar uma centena assim. Então, olha só, o número 100, o número aqui 0 na unidade, o 0 na dezena e o 1 na ordem da centena. Bom, aqui tem uma curiosidade que você pode ler aí na sua casa, mas vamos ao exercício. Como nós podemos representar algumas centenas exatas? 2 centenas ou 200 unidades, o número 200, 500, 5 centenas ou 500 unidades, enfim, são dezenas, centenas exatas. Agora, vamos fazer essa atividade? Escreva como se leem os números que aparecem nas placas a seguir. Olha só, eu tenho o número 3 e 2 zeros. Que centena exata é essa? E aqui? 5
00. Que centena exata é essa? No quadro abaixo, cada casa representa 100 casas construídas em alguns bairros. Olha só. Então, vamos lá. Bairro A, bairro B, C e D. Quantidade de casas. Lembrando que cada casa representa 100, tá? Não é uma, não é 10. Essa daqui representa 100, essa 100, essa 100. Então, prestem atenção. Em qual dos bairros foram construídas mais casas? Quantas casas foram construídas nesse bairro, sabendo que cada casinha representa 100? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem. E no nosso livro, é só isso de atividade hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão me chamar aí no grupo ou no privado e eu vou estar orientando sobre as atividades. E olha só, galerinha, amanhã, quarta-feira, é feriado, não teremos aula, tá bom? Porque nós vamos comemorar o dia de Tiradentes. Ah, quinta-feira nós vamos comemorar o descobrimento do Brasil, mas quinta-feira tem aula de arte e de educação física normalmente. Somente na quarta-feira que não haverá aula, porque é um feriado muito importante. É o dia de Tiradentes e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história desse homem. Por que que é feriado? O que ele fez? Qual era o nome dele? Então, assista aí aos vídeos que eu vou mandar para vocês aí no grupo, esses 2 vídeos, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre essas datas comemorativas. Um bom feriado para vocês. Até sexta-feira, galerinha, porque quinta-feira é Artes e Educação Física com outros professores. Beijo, um bom descanso para vocês.